Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ângelus e o Papado da Igreja Católica. Somos Maurício e Liliana, da Paróquia São João Batista e de São Caetano do Sul. Atuamos como leitores, ministro extraordinário e pastorais da saúde e carcerária. Iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje iremos conhecer um pouco sobre os papas Pelágio até Bonifácio V, que atuaram de 556 até o ano de 625. Pelágio foi eleito após a morte de Virgílio, durante o período de crise com o Império Bizantino. E a questão do monofisismo, doutrina que afirmava que Jesus tinha uma única natureza e não duas, como ensinava a doutrina ortodoxa. Enfrentou oposição por ter sido imposto pelo imperador Justiniano. Suas principais ações foram defender a ortodoxia calcedoniana, que era contrária ao monofisismo. Ele reorganizou a administração da igreja após a Guerra Gótica, conflito travado entre o Império Bizantino e o Reino Ostrogótico da Itália, com o objetivo de reconquistar territórios romanos para o imperador Justiniano, com foco especial em Roma, que estava devastada. Fortaleceu a autoridade do papado em questões disciplinares. Foi um papado conturbado, no entanto, Pelágio I foi enaltecido pelos romanos como pai dos pobres e de seu país, uma vez que ele usou seu próprio dinheiro e da igreja para ajudar os pobres, além de ter trabalhado para consertar as igrejas danificadas. O Papa João III atuou de 561 a 574. Seu pontificado aconteceu durante as invasões lombardas na Itália. Os lombardos eram um grupo selvagem e cometiam lendárias atrocidades. Período de pouco apoio imperial e muita instabilidade política e militar. Suas principais ações foram: ele apoiou o general bizantino Narses, que era impopular entre os romanos. Narses teve um papel decisivo na Guerra Gótica, ajudando o imperador Justiniano a restaurar o controle imperial sobre a Itália. Tentou manter a ordem e preservar a fé diante do colapso da administração imperial na Itália. Os últimos 3 anos de seu papado foram entristecidos pelas privações do seu povo, como a fome. Mas ele permaneceu firme, ajudando onde podia, sem esperar nenhum auxílio humano. Seu epitáfio resumiu: em meio às dificuldades, ele soube ser generoso e não temeu ser esmagado num mundo que desmoronava. Bento I, de 575 a 579. Papado curto e turbulento, ainda sob ameaças lombardas. Embora sua eleição tivesse ocorrido logo após a morte de João III, 11 meses se passaram antes da confirmação de seu nome pelo imperador de Constantinopla. Seu grande desafio era a fome e a devastação em Roma. Principais ações foram distribuir o alimento aos pobres durante uma grave crise de abastecimento por meio da venda e redistribuição de propriedades da igreja. Enfrentou dificuldades em manter o funcionamento básico da igreja em Roma. Pelágio II, de 579 a 590.
O cerco lombardo continuava e a autoridade imperial na Itália estava ainda mais enfraquecida. Similar ao seu antecessor, vários meses se passaram desde sua eleição ao papado até sua consagração, autorizada pelo imperador. Seus principais desafios foram epidemias, fome e instabilidade. As principais ações: tentou negociar com os lombardos para aliviar o cerco de Roma e conseguiu trégua por algum tempo. Iniciou reformas administrativas e eclesiásticas. A fome tinha sido um tanto apaziguada. A guerra tinha acalmado, mas chegou a peste, a causa de sua morte. São Gregório I, São Gregório Magno, de 590 a 604. Nascido em Roma de uma família nobre, Anícia foi um dos papas mais influentes da história, considerado doutor da Igreja. Tinha muito interesse nas questões litúrgicas. Codificou o cano romano da missa, hoje conhecido como Oração Eucarística número 1. Regulamentou os cantos litúrgicos, organizou as estações encontradas no missal romano. Sua produção escrita é volumosa. Principais ações foi reorganização profunda da administração da Igreja, reformas monásticas e litúrgicas. Enviou 40 monges missionários comandados por Agostinho da Cantuária para a Inglaterra, onde converteram rapidamente a maior parte da população. Instituiu a missão gregoriana e fortaleceu o papel espiritual e temporal do papado. Ele teve a visão de um monge já falecido que lhe pediu orações. Gregório rezou 30 missas em 30 dias, e o monge apareceu novamente dizendo que havia sido libertado do purgatório por meio de suas orações. Assim, a prática das missas gregorianas foram estabelecidas como um ciclo de 30 missas a serem rezadas em um altar privilegiado com o propósito de liberar uma alma do purgatório. Combateu heresias como o arianismo, o paganismo, a simonia, o maniqueísmo, donatismo, entre outros males. E promoveu a caridade, conseguindo até iniciar a conversão dos lombardos. Estabeleceu a figura do Papa como líder espiritual e político em tempos de colapso da autoridade imperial. Quando Gregório morreu, a Igreja estava muito mais estável e ainda hoje ele é muito popular no Oriente. Sabiniano, de 604 a 606, sucessor de Gregório I, com um perfil menos carismático. Enfrentou conflitos com o clero e com o povo de Roma. Suas principais ações foram: deu continuidade à administração gregoriana, mas com menor sucesso, forneceu alimentos ao povo que enfrentava fome, porém foi duramente criticado por tê-los vendido e não doado. Bonifácio III, de 607 a 608. Papado muito curto, menos de um ano, mas com mais sucesso do que seu predecessor. Principais ações foi convencer o imperador Focas a reconhecer oficialmente o bispo de Roma como chefe de todas as igrejas, reforçando a primazia papal. Promoveu um sínodo que condenou a prática de procurar votos ou favores para um papa ou bispo, o que resultaria numa excomunhão com isso. São Bonifácio IV, 608 a 615. Uma de suas principais tarefas foi solicitar ao imperador Focas o Panteão, antigo templo pagão, e ele o transformou em igreja cristã, Santa Maria dos Mártires, marcando um símbolo da cristianização de Roma. Enfrentou nova peste, fome e enchentes em Roma. Promoveu uma vida monástica e a caridade. São Deusdedito, Adeodato I, 615 a 618. Primeiro Papa a ser padre secular, não monge, após uma série de papas monásticos. Teve um breve pontificado, porém extremamente ocupado. Principais ações foram reforçar a valorização do clero secular. Emitiu documentos com autenticação em cera, através do uso do selo papal. Mais tarde, os papas adotaram o selo de chumbo, conhecido como bula, por ser mais durável. Nas igrejas pequenas, com grande número de fiéis, ordenou que se celebrassem mais de uma missa aos domingos, costume que se perdura até hoje. Enfrentou nova epidemia e terremotos. Bonifácio V, de 619 a 625.
Quando eleito, o que aconteceu vários meses depois da morte do seu antecessor, imediatamente se pôs a trabalhar nas questões administrativas que andavam ignoradas em função dos dramáticos acontecimentos dos anos anteriores. Estabeleceu o direito de santuário, segundo o qual as igrejas eram consideradas locais de asilo, direito de refúgio. Decretou que os notários, funcionários de sistemas jurídicos, também deveriam seguir as leis do império em seu trabalho. Determinou também que os acólitos não poderiam transportar relíquias, nem assumir o lugar de diáconos no batismo. Foi um papa muito amado por seu clero. Agradecemos a sua companhia e convidamos para que nos acompanhe no próximo encontro, sempre às 18 horas, de segunda a sábado. Obrigada por sua companhia. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite.